Tiago 1, a partir do versículo de número 13, diz assim a palavra do Senhor: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. E a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A qual é poderosa para salvar a vossa alma. Eu quero pensar nesta noite com você, neste momento com você, sobre o pecado, o bem e a palavra. A palavra do Senhor, de acordo com o que nós acabamos de ler, dentro do texto que nós acabamos de ler, mostra de uma forma bem sucinta, porém, de uma forma bem profunda, bem contundente. A palavra de Deus fala sobre a origem do pecado, a palavra de Deus fala sobre a origem do bem, e a palavra de Deus fala sobre a necessidade de praticar a palavra de Deus. É interessante que só somos tentados, segundo a palavra de Deus, com aquilo ou por aquilo que nos atrai. Só somos tentados naquilo que nos é atraente. Por exemplo, alguém que não tem cobiça de coisas grandes, de riquezas, dificilmente ou impossivelmente vai ser tentado para assaltar um carro forte, porque ele traz dentro de si a simplicidade, a humildade. Alguém que porventura não aspira para si a necessidade de ser o primeiro dentre todos, ser aquele que está em ascensão, aquele que está em evidência, aquele que está em destaque, ele não vai ser tentado para simplesmente aparecer, para simplesmente se destacar dentre tantas outras pessoas, porque o que impera no seu coração é a questão da humildade, e a humildade o leva a depender única e exclusivamente de Deus. Segundo o que nós acabamos de ler, Tiago diz que a origem do pecado nunca será Deus. Por vezes, algumas pessoas começam a conviver com determinadas coisas, situações desconfortáveis, porém atraentes. E às vezes as pessoas começam a querer acreditar que aquela coisa, embora errada, está sendo permitida por Deus para que tal ou tais pessoas estejam logrando êxito em determinadas áreas específicas da sua vida. A palavra do Senhor diz: ninguém ao ser tentado diga, de Deus sou tentado, ou por Deus sou tentado. Isso significa que quando o seu coração, quando a sua mente começar a se inclinar para uma coisa que biblicamente é errado, alguma coisa que faz antagonismo à vontade do Senhor, alguma coisa que se contrapõe
aquilo que está na mente do Senhor, Deus não está neste negócio. Você já teve em alguma situação ou em algumas situações em que você perguntou para você: será que isto é de Deus? Um dos exemplos mais clássicos que acontece com o ser humano é principalmente no mundo afetivo, no mundo sentimental. Algumas pessoas, por exemplo, querem casar, pedem a Deus um casamento. O homem ou a mulher está pedindo a Deus um casamento. E é muito comum surgir na cabeça de um e de outro a respectiva dúvida: será que esta pessoa de quem eu estou gostando, por quem eu estou tecendo uma afeição profunda, ou por quem eu estou apaixonado, será que é de Deus? A palavra do Senhor diz que ninguém, ao ser tentado, diga: esta tentação ou esta possibilidade vem de Deus. Essa tentação não pode vir de Deus se ela for antagônica, se ela for o contrário daquilo que as Santas Escrituras descrevem como vontade de Deus. A Bíblia diz que a origem do pecado está na nossa cobiça, está no nosso desejo profundo. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Aquilo que o ser humano começa a desejar, aquilo que nós começamos a fantasiar, aquilo que nos traz um determinado vislumbre, isso nos seduz. Domingo passado eu falei aqui que a nossa mente ela tem a capacidade de trabalhar em duas direções. A primeira, rememorando as coisas vivenciadas, trazer lembranças do passado para o presente, e que a nossa mente também ela tem a capacidade de imaginar, criar imagens lá no futuro e trazer essas imagens para o nosso presente. E tanto as coisas vividas quanto as coisas desejadas, as coisas que nós queremos alcançar, tanto em uma quanto em outra, nós precisamos tomar todo cuidado para saber o quanto de Deus tem nessas coisas, o quanto de permissão de Deus está impregnado nesse nosso desejo. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai. O que é que te atrai? O pecado, ele é atraente. O pecado, ele seduz. Daí a palavra que se usa muito dentro de uma questão libidinosa, que é a questão de sedução. O pecado, ele seduz em todas as áreas possíveis. O pecado, ele seduz. A palavra do Senhor diz que existe um ciclo, existem algumas etapas para que o pecado se manifeste como pecado. O pecado, ele não chega na vida de ninguém como sendo pecado. O pecado, ele é atraente e, portanto, tudo aquilo que é atraente seduz o ser humano. O ser humano gosta, o ser humano tem necessidade de ser e de ter. O ser humano tem necessidade de estar em evidência. O ser humano tem necessidade de sentir-se amado, ele tem necessidade de sentir-se acolhido, protegido pelo próprio Deus, próspero em todas as áreas da sua vida, e por vezes esse desejo, essa sedução, gera dentro de tais pessoas algo que a Bíblia chama de cobiça, que aliás, a palavra de Deus diz lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo de número 20, no Decálogo, nos 10 mandamentos, a palavra do Senhor diz: não cobiçarás. O que viria a ser cobiça? Todo e qualquer desejo em cima de uma coisa ou de alguém que não me pertence. Tudo que é de outrem e que supostamente eu quero trazer a mim, isso é uma cobiça. Porque a cobiça, ela vem acompanhada também com um gesto de ingratidão. A cobiça, ela vem acompanhada também por uma questão de sentir-se abaixo de outras pessoas.
o desejo de equiparar-se a outras pessoas nos parâmetros e nos moldes naturais humanos. A Bíblia diz que esse passo a passo é da seguinte maneira: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Primeiro, a cobiça atrai e seduz. Ela atrai e convence. Então a cobiça, depois de haver concebido, ou seja, depois dela haver atraído, seduzido, conscientizado a pessoa de que aquilo é agradável, assim como aconteceu com Eva e Adão, dizendo à serpente que o fruto era agradável, nós nos sentimos apaixonados por aquela coisa ou por aquele alguém que por vezes sentimos atração ou achamos que vai completar alguma coisa em nossa vida, completar um vazio que está faltando, preencher uma lacuna na nossa existência. A cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O pecado, ela tem a sua origem na própria morte. O pecado vai trazer como consequência a própria morte, ou seja, quem se atém ao pecado, quem mergulha no pecado, vai andar em círculo, vai sair da morte para a morte, porque o fato de cobiçar determinado pecado já significa uma parte mortificada no relacionamento com Deus. E esse relacionamento mortificado, esta separação, ainda que momentânea, da dependência do próprio Deus, faz com que o ser humano seja induzido, compelido, empurrado a cair no pecado, e o pecado vai gerar a separação do homem com Deus. Tem muitas pessoas morrendo, mas não é só de Covid. O Covid ainda se conta os milhares que morrem no Brasil e no mundo diariamente, mas espiritualmente há muitas pessoas que estão sendo muito mais infectadas pelo pecado do que simplesmente pelo Covid. Assim como foi descoberta a vacina para a Covid, já Deus preparou não apenas a vacina, mas além da vacina também o remédio para o pecado, que a palavra do Senhor diz que se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. A palavra de Deus diz: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus tem o remédio para o pecado. Se o seu coração está seduzido, atraído a pecar, em quaisquer das áreas possíveis, para Deus, independente da área que você esteja sendo seduzido, atraído para o pecado, todo pecado para Deus é pecado. Não existe pecado em questão de escalas. Tanto faz a intenção quanto a ação, a omissão quanto a fala. Para Deus, o pecado, segundo a palavra de Deus, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, uma vez estabelecido, ele gera a morte. Mas sabe quanto tempo leva desde a atração, a sedução, a cobiça, a concepção o nascimento do pecado e, por consequência, a morte? Isso leva frações ou milésimos de segundo. Aqui, mais rápido do que o pensamento, mais rápido do que a própria intenção. Mas a palavra de Deus também fala sobre a origem do bem. Se o pecado não provém, não tem suas raízes em Deus, se Deus não tenta ninguém, e Deus também não é tentado por ninguém, a palavra de Deus mostra qual é a origem do bem. A palavra do Senhor diz assim: não vos enganeis, meus irmãos, não se deixem enganar. Não se engane, meus queridos irmãos, tudo de bom que recebemos, tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes dos céus. Ele não muda, não varia de posição, o que causaria a escuridão.
A outra versão diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Deus não muda. Toda boa dádiva vem de Deus. Só que existe uma grande diferença entre o que é bom, a coisa boa, e a coisa agradável. Muitas vezes e quase sempre o pecado ele é puramente agradável, mas ele não é bom, porque em suas consequências ele gera a morte. A palavra do Senhor diz que toda boa dádiva, todo presente gostoso, todo presente perfeito, ele vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, ou seja, daquele que criou os grandes luminares, aquele que criou a luz, aquele que em luz faz com que a transparência das coisas, ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, disse Jesus. Porque uma cidade edificada sobre o monte, uma cidade à noite, quando todas as lâmpadas estão acesas, ninguém pode esconder aquela cidade. Se você já teve a experiência de sobrevoar uma cidade à noite, você vê que quando você vai chegando em determinadas cidades, vai chegando no aeroporto, em qualquer cidade, você vai ver muitas luzes, muitas lâmpadas, a cidade toda iluminada. Você vai ver vários pontos iluminados lá embaixo. A palavra do Senhor não fala simplesmente das luzes descobertas pelo homem, criadas através da própria energia, mas a palavra do Senhor diz que toda boa dádiva, todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir sombra ou variação, mudança alguma. Porque segundo o seu querer, Ele nos gerou. A cobiça gera em nós o pecado. A cobiça gera em nós o pecado. A cobiça, ela se entroniza, ela internaliza no ser humano e gera o distanciamento para com Deus. Todo dom perfeito, diz a palavra de Deus, que faz com que sejamos gerados em Deus, em Cristo. Não é apenas algo sendo gerado dentro de nós, mas nós sendo gerados em Cristo Jesus. Segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. A verdade gera as nossas vidas, não apenas gera em nossas vidas, mas a verdade gera as nossas vidas. Você consegue entender essa diferença? Você consegue perceber o que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que a cobiça gera em nós, introduz em nós o pecado. E o pecado expõe diante das pessoas a nossa morte para com Deus, a nossa vergonha para com Deus. Ao contrário, a origem do bem, a palavra de Deus diz que toda dádiva perfeita, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem de Deus. Tudo que é perfeito vem de Deus. E a coisa para ser perfeita, ela precisa ser, antes de ser perfeita, ela precisa vir do modo perfeito, no tempo perfeito, descendo daquele que é perfeito. Quando nós esperamos o tempo perfeito e o modo perfeito, não adianta querer ajudar Deus, dar um jeitinho para apressar o tempo. O tempo de Deus é perfeito, Deus não tarda, Deus não chega atrasado, Deus não se esquece, Deus ouve, Deus sabe da sua necessidade. Essa agonia de achar que o tempo está passando e que você não vai conseguir, ou que você já precisa abrir mão de determinadas coisas, porque Deus está demorando. A palavra de Deus diz que segundo o querer dele, ele nos gerou pela palavra da verdade. Ele pegou a palavra da verdade e fez com que surgíssemos em cima dessa verdade. Nascemos dessa verdade, nascemos da palavra. E aquele que nasceu da palavra precisa viver a palavra. Se você nasceu como um ser humano, precisa viver como um ser humano. Um animal
que nasceu como um irracional, ele precisa viver como um irracional. Se fomos gerados pela palavra, precisamos praticar as coisas oriundas da palavra. É por isso que precisamos praticar a palavra de Deus, para que não entremos em tentação, não caiamos no pecado, e para que tenhamos prazer no bem, na coisa que é feita pelo próprio Deus, nos parâmetros divinos, para que possamos viver de acordo com a orientação dele. Precisamos, é indispensável, praticarmos a palavra de Deus. Versículo 19, ele diz assim: sabeis estas coisas. Que coisas? Você sabe que ninguém, ao ser tentado, é tentado por Deus. E por que você pergunta às vezes dentro de uma coisa errada: será que Deus está querendo me ajudar? Não, Deus não está querendo te ajudar embaixo de uma coisa errada, sob hipótese alguma. Deus não está querendo te ajudar a viver debaixo de nenhum tipo de pecado. E às vezes, para justificar, dizemos: mas Deus entende a minha necessidade. Sim, Deus entende. Entender não significa aprovar. Eu entendo que as riquezas no Brasil são mal distribuídas. Eu entendo isso. Poucos vivem com muito e muitos vivem com pouco. E muitos outros vivem sem nada. Eu entendo isso. Não quer dizer que eu aceite essa condição. A palavra do Senhor diz: vocês sabem essas coisas. Que coisas? Vocês sabem que vocês foram gerados pela palavra da verdade. Vocês foram gerados pela vontade de Deus. E por isso, todo homem seja pronto para ouvir. Todo homem seja tardio para falar. Todo homem seja tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A outra versão diz: porque a raiva humana não produz aquilo que Deus aprova. Olha, Deus é tão misericordioso, Deus é tão complacente, Deus é tão Deus, que Ele sabe que na nossa condição humana, nós até podemos ter iras. Sim, podemos ter ira. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 26, ele diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele sabe que podemos nos irar. Como resposta a um estímulo desagradável, é natural que nos sobressaia um desejo de revanche, de vontade de dar o troco, um desejo de vingança, um desejo de ira. Mas essa ira, ela não deve permanecer em nossos corações, porque nós fomos gerados pela palavra. E é por isso que Tiago diz: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Eu não estou falando para vocês coisas que vocês não sabem. Vocês sabem qual é a origem do mal, vocês sabem qual é a origem do bem, vocês sabem onde vocês foram gerados, de quem vocês nasceram da palavra. Quando Nicodemos chegou a Jesus e perguntou o que era preciso fazer para ser salvo, Jesus disse: é preciso nascer de novo. E Jesus estava dizendo: é preciso nascer da palavra, da água e do Espírito. É preciso ter vida, mas uma vida apropriada na vontade de Deus, uma vida que tem o seu princípio no próprio Deus, tem a sua origem no próprio Deus. Aí Tiago diz: vocês sabem todas essas coisas, por isso vocês precisam estar prontos para ouvir. Mas ouvir o quê? Ouvir o quê? Tem pessoas ouvindo tudo e todos. Quem é gerado da palavra, ouve a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quando eu começo a ouvir, você já parou para pensar que geralmente as pessoas procuram seus pares? Geralmente as pessoas procuram as pessoas que se assemelham a elas, que pensam semelhantemente a elas,
que fazem as coisas que geralmente elas também sentem-se prazerosas em fazer. Aquelas pessoas mais extrovertidas geralmente estão com outras extrovertidas, as pessoas mais tímidas geralmente com as mais tímidas, os ricos com os mais ricos, os pobres com os mais pobres. Geralmente não é assim. As pessoas procuram os seus pares, e então aqueles que são nascidos da palavra precisam sim conviver com aqueles que são nascidos da palavra, porque o que foi gerado neles é obra do Espírito, e eles podem ouvir uns dos outros, podem se aconselharem mutuamente, podem se edificarem mutuamente, ouvindo dos outros aquilo que nasceu através da palavra de Deus no coração de cada um. Caminhando para o final, sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Há um ditado que diz que boca fechada não entra mosquito. Às vezes nós encontramos pessoas que dizem assim: a boca é minha, eu falo o que eu quero. Ótimo, a boca é sua, e as consequências também. Você imagine se de repente, por ter o direito de falar, algumas pessoas acham que liberdade é falar o que querem. Ser livre é falar o necessário. Você entende isso? Ser livre é falar o necessário, porque quando falamos o necessário, nós não nos tornamos presas daquilo que nós falamos. A palavra de Deus diz que responder antes de ouvir é astúcia e vergonha. Já percebeu que tem pessoas que não conseguem ouvir? Você está num grupo, está começando a falar, e a pessoa atropela o tempo todo, e a pessoa não tem, antes de tudo, o mínimo de respeito para com os outros, para com as outras pessoas. Quando a pessoa tem essa disposição de não parar para ouvir, mas apenas querem colocar para fora, elas estão demonstrando alguma necessidade, coisas latentes, coisas que estão no seu interior, lacunas que estão no seu interior que precisam ser preenchidas. Por vezes precisam ser notadas, precisam que suas palavras sobressaiam, precisam que a sua ideia seja a melhor, seja esqueci a palavra, sei lá, que seja a especial, que seja aquela que vai se destacar dentre tantas as outras ideias. A palavra do Senhor diz assim: olha, a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus, porque aqueles que foram gerados da palavra, diz a palavra de Deus, é impossível uma única fonte gerar água doce e amarga. Se você já foi no rio Amazonas, você vê dois rios correndo lado a lado, o Rio Negro e o Rio Solimões, e as suas águas não se juntam. Uma é mais clara, outra é mais barrenta, elas não se misturam. Mas sabe por que elas não se misturam? Porque elas têm duas nascentes, elas são dois rios que se tornam um único rio. Porém, dentro desse único rio, as águas são distintas, são separadas, elas não se misturam. É impossível de uma única fonte nascer água doce e água salgada. É impossível numa vida gerada pela palavra de Deus nascer o bem e o mal. Para concluir, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Acolhei com mansidão a palavra implantada. Acolhei com mansidão, os mansos herdarão a terra. Acolhei com mansidão a palavra em vós enxertada, implantada, porque a palavra, ela é poderosa para salvar a vossa alma. Eu quero orar por você.
Eu quero pedir ao Senhor em favor da sua vida. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos aí, a colocar diante do Senhor a sua necessidade, colocar diante do Senhor aquilo que está dentro do seu coração. Talvez você esteja vivendo um momento em que o pecado está querendo sobressair na sua vida. Talvez você está lutando por um momento, está passando por um momento em que você quer colocar a sua vida em consagração para que o bem, cada vez mais, ele esteja sendo apresentado diante das outras pessoas. Portanto, peça ao Senhor agora nessa noite: Senhor, me capacite a praticar a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Baixe a sua cabeça. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te somos totalmente gratos, louvamos o Teu nome, te agradecemos, ó Deus, pela Tua presença. Te pedimos, Pai, que nos capacites a percebermos o mal, o bem, e escolhermos andarmos de acordo com a Tua palavra. Ó Deus, realiza em nossas vidas o Teu querer, purifica as nossas vidas, enche-nos com a Tua presença, pois assim oramos, Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. Deus abençoe você.